Olá, muito boa noite a todos vocês. Está começando o programa ABI Esporte, edição número 8. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. O programa de hoje vai ser dedicado aos 10 meninos mortos no incêndio no alojamento no CT do Flamengo, no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, que está completando exatamente hoje 2 anos esse trágico acidente. Nós convidamos aqui jornalistas e representantes do Ministério Público do Trabalho e também do Ministério Público do Rio de Janeiro, que estão atuando diretamente nesse caso. Como eu falei, o programa de hoje é lembrando a memória desses 10 meninos mortos nesse trágico acidente. São eles Arthur Vinícius, Átila Paixão, Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Riquelme de Souza Viana, Samuel Tomás Rosa e Vitor Isaías. Também ficaram feridos nesse acidente Cauã Emanuel Gomes Nunes, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura. Participam do programa de hoje para trazer aqui as informações sobre as causas e também as consequências desse acidente a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Daniele Kramer, a quem eu agradeço a presença, o promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Pedro Rubim Borges Fortes, o conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, Ciro Darlan, que também foi juiz da primeira vara da infância e da juventude na cidade do Rio de Janeiro, tem muito a contribuir com as reflexões de hoje aqui nesse debate, nessa entrevista. Dr. Ciro, que também é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa. E conosco também o jornalista Aidon André Mota, que acompanha o caso, tem dado atenção ao problema, foi um dos que primeiro tocaram no assunto. Olha, a ABI tem que fazer um programa para falar sobre esse problema, e o Aidon está aqui também por isso. E convidamos também o jornalista, advogado e diretor da ABI, Antero Luiz. Eu vou começar essa entrevista conversando com a doutora Daniele Kramer, que está, se não me falha a memória, se eu não estou enganado na minha informação, doutora Daniele, a senhora me corrija, por favor, a senhora está exatamente há 2 anos trabalhando nesse caso. Coordena um grupo de trabalho no Ministério Público do Trabalho que vem atuando no sentido de apontar ali o que aconteceu de errado na relação de trabalho e, ao mesmo tempo, propor novas relações, uma situação essa que não atinge só a situação no Rio de Janeiro, mas que parece que alcança outros estados brasileiros. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora Daniele Kramer. Boa noite. Boa noite, Marcos, demais colegas do debate. Inicialmente, agradeço o convite que foi dirigido ao Ministério Público para tratar desse assunto tão espinhoso, tão doído, mas que não pode cair no esquecimento. E parabenizo a ABI por trazer essas questões à baila. Desde o início, tão logo aconteceu o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo há 2 anos, o Ministério Público do Trabalho constituiu uma força-tarefa para atuar nesse caso, em 2 frentes. Uma delas para buscar a devida reparação, a devida indenização às vítimas, para ajudar nessa questão. E a outra frente para ver o que tem de errado naquele ambiente de trabalho e promover as regularizações necessárias. Isso começou com o Flamengo, por conta do Flamengo. Começou não, porque já existia a atuação do Ministério Público do Trabalho antes, mas se acentuou com o caso do Flamengo e acabou se expandindo para todos os demais clubes de grande e médio porte para verificar em que condições os atletas de base, adolescentes, estavam alojados e treinando, para verificar se essas condições são efetivamente seguras e sadias ou não. Na questão indenizatória, nós compusemos, junto com o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública, uma Câmara de Conciliação para tentar buscar, junto ao Flamengo, nos primeiros dias pós-acidente, pós-incêndio, melhor dizendo, o estabelecimento de parâmetros mínimos indenizatórios para ajudar as famílias
nas negociações, né? Estabelecer valores mínimos a serem pagos para cada família, para facilitar as negociações futuras para essas famílias enlutadas. Essas tentativas de negociação com o Flamengo restaram frustradas, não tiveram o êxito almejado, e por conta disso, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério Público do Estado e Defensoria judicializaram a questão. Ambas as ações tramitam até hoje, e sobre elas podemos falar um pouquinho mais adiante. Ok. Eu só esqueci de fazer referência aqui no início do programa, que nós convidamos também para participar hoje aqui o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente-geral e o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunst de Abranches. O presidente Landim não respondeu à nossa solicitação, e o vice-presidente-geral e jurídico, através da sua assessoria, informou que não poderia participar devido às ações que o Flamengo realizou e realiza no dia de hoje junto às famílias das vítimas. Então, está feito o esclarecimento do motivo pelo qual não há representante do Flamengo aqui nessa nossa conversa. Eu queria passar a outra pergunta para o promotor Pedro Rubim Borges. Doutor Pedro, no que se refere à ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, recentemente saiu a decisão do Tribunal de Justiça de acatar a denúncia formulada pelo Ministério Público. A partir de agora, o que acontece nesse processo? Como se dá, então, daqui para frente, a atuação no Ministério Público do Rio de Janeiro? Sim, obrigado pelo convite, né? É de fato uma satisfação muito grande estar participando desse debate nessa casa centenária, né, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Antes de falar da denúncia penal, eu só queria falar um pouco também da atuação do Ministério Público junto com o Ministério Público do Trabalho, aproveitando a abertura e a apresentação da doutora Daniele Kremer, né, para dizer que a minha atuação nesse caso se deu justamente junto com essa atuação do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública, né, nessa tentativa de uma Câmara de Conciliação junto com o Clube de Regatas do Flamengo, naquele primeiro momento, logo após o incêndio. E também, enfim, diante da frustrada negociação, ajuizamos a ação civil pública para tentar obter a responsabilização do clube junto à Justiça com relação a essas indenizações, né? Então, também atuei junto com o Ministério Público do Trabalho nesse caso, pelo Grupo de Atuação Especializada do Desporto e do Torcedor, do GAEDEST, do Ministério Público. Esse grupo também participou dessa parte da investigação criminal, dessa parte da investigação penal e da ação penal. Ela não foi conduzida por mim e não foi ajuizada, mas eu tenho conhecimento e posso responder a sua pergunta, né? Essa denúncia ela foi ajuizada agora no início do ano, né, depois de quase 2 anos de investigação, e ela foi recebida pelo juiz criminal. E aí o próximo passo agora é acontecer a instrução criminal, ou seja, a produção das provas em juízo, em que também os acusados vão poder participar e realizar o que se chama de contraditório, ou seja, exercer sua defesa, tomar ciência de todos os elementos de prova, produzir suas próprias provas, para, ao final desse processo, a gente ter uma sentença atribuindo a responsabilidade a cada um dos 11 denunciados, né? Então, a gente encerrou uma etapa, que era uma etapa de investigação policial, e passa a uma etapa de um processo penal em que vai se apurar as responsabilidades perante o juízo da vara criminal aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Obrigado, doutor Pedro. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Ciro Darlan, a respeito das condições do alojamento. Em 2003, doutor Ciro, me parece que o senhor ainda estava na vara da infância e da juventude, foi publicada uma portaria, e nessa portaria estabelecia as condições, né, para que se montasse, né, esses alojamentos para os atletas
da base. Eu digo que foi em 2003. Esse terrível acidente aconteceu em 2019. De 2003 a 2019, o que aconteceu que, na prática, a legislação não foi cumprida? Por que desobedeceram ao que pregava essa portaria do Juizado da Infância e da Juventude, doutor Ciro? Faltou fiscalização? Cadê o doutor Ciro? Tá fechado o seu microfone, doutor Ciro, por favor. Boa noite, Marcos. Uma alegria muito grande estar presente. Queria saudar a doutora Daniele, doutor Pedro Borges Fó, felicitar pelo trabalho do Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Rio de Janeiro, o jornalista Aidano e o meu querido companheiro Antero. Nós, lamentavelmente, estamos aqui chorando em cima de cinzas de jovens promissores, de vidas que foram ceifadas. E, lamentavelmente, também não são as únicas vidas ceifadas pela nossa negligência. Negligência enquanto poder público, negligência enquanto ente fiscalizador. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está em vigor há 30 anos. E nós temos que bater no peito e dizer que o Flamengo não é o único culpado por essas mortes. Tem muitos culpados além do Flamengo. Nós todos que exercemos o munus público temos a responsabilidade de fiscalizar, e a lei diz que essas entidades esportivas, onde estão crianças e adolescentes, entidades de forma geral, abrigos, recolhimentos, reformatórios, todos os ambientes onde tiver criança e adolescente, é obrigação do Judiciário, do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Isso a lei diz expressamente no seu artigo 95. Mas não só eles, todos nós que estamos aqui nessa live, como cidadãos, temos igualmente responsabilidade de não sermos negligentes com crianças e adolescentes. E esse é mais um fato de negligência das autoridades responsáveis por cuidar para que esses fatos não acontecessem. Agora nós estamos com ações penais, nós estamos com ações indenizatórias, nós estamos apenas com choros e lamentos. Foram 10 vidas ceifadas. Mas temos que pensar que se não tivéssemos sido negligentes, essas mortes não teriam acontecido. Foi pensando nisso que quando juiz da infância e da juventude, exatamente no dia 6 de maio de 2003, ou seja, 18 anos atrás, nós fizemos uma portaria regulamentando a entrada e permanência de crianças e adolescentes em entidades esportivas. Por exemplo, consta ali que é obrigado essas entidades a terem assistentes sociais, a ter todas as documentações das crianças. Muitas dessas crianças, elas são praticamente sequestradas dos seus pais por intermediários que se dizem empresários dessas crianças, e muitas delas são vítimas de tráfico de pessoas, vão parar na África, na Europa, por causa desses gananciosos empresários de vidas humanas. Isso tudo está disciplinado na nossa portaria. E enquanto eu fui juiz da infância e da juventude, os nossos comissários fizeram sistematicamente fiscalização, inclusive do Flamengo. E fizemos várias intervenções naquela época em situações irregulares do Flamengo. E, embora sendo rubro-negro, eu quero dizer aqui, fazer um testemunho, que o melhor clube do Rio de Janeiro em questão de tratamento e guarda de crianças era o Vasco da Gama. Naquela ocasião, não sei se ainda é. O Vasco da Gama tinha todos os seus atletas matriculados na escola, isso é uma obrigação. Sim. Todos os seus atletas documentados, todos os seus atletas têm que ter autorização por escrita dos pais. E isso diz a lei. E isso nós desmistificamos, nós regulamentamos na nossa portaria, que não tem força de lei, nós sabemos disso.
mas já dá um norte de fiscalização. E depois que nós saímos de lá, em 2004, nada disso mais aconteceu. Se esse cotidiano, se essa obrigação nossa, repito, do Judiciário, do Ministério Público e do Conselho Tutelar tivesse permanecido, nós hoje não estaríamos debatendo em cima de mortes, mas em cima de vidas promissoras que podiam ser grandes atletas e dar muitas alegrias, não só para o Flamengo, mas, quiçá, para a seleção brasileira. Obrigado, doutor Ciro. Eu vou conversar agora com o nosso colega Aidano André Mota. Aidano, eu fiquei um pouco impactado com a forma, né, com a firmeza que você tratou desse assunto comigo ao telefone, dizendo o seguinte: Marcos, é obrigação, a ABI tem que fazer esse programa, a gente não pode deixar esse assunto cair do esquecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua indignação, que você, antes de ser jornalista, como ser humano, analisando essa questão toda, me pareceu muito indignado. Isso me chamou muito a atenção, Aidano. Bem, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, uma honra numa casa tão importante para o exercício do jornalismo, para a defesa da democracia, que é a ABI. Tenho muito orgulho de estar participando desse debate, enfim, pessoas tão capacitadas para esse debate, tão tecnicamente aparelhadas para discutir isso. Dr. Ciro Darlan, a quem entrevistei como repórter, o que não deixa de ser uma certa vergonha diante dos meus cabelos brancos, mas, enfim, assim é a vida. E o caso do Ninho do Urubu, para mim, eu penso nele, claro, não vou aqui me aventurar a falar das questões técnicas, já que a gente tem gente tão mais capacitada do que eu para isso. Eu penso nele na perspectiva da comunicação. Para mim, os dois fatos mais importantes da história do Flamengo são o Campeonato Mundial de Clubes de 81 e o incêndio do Ninho do Urubu. Esses dois fatos estão em pé de igualdade na história do Clube de Regatas do Flamengo, clube para o qual, assim como o Dr. Ciro Darlan, eu sou torcedor também. E desde o primeiro momento, essa diretoria do Flamengo, ela abriu um manual de contingências como essa e passou a agir de acordo com esse manual, com a frieza que indica esse manual. É isso, Marcos, que causa a minha indignação. Porque o que fizeram os dirigentes do Flamengo? O presidente Rodolfo Landim era o presidente da BR quando, do vazamento, maior acidente ambiental da história da Baía de Guanabara, o vazamento de toneladas de óleo que destruiu a vida de famílias de pescadores no ano 2000, e que a Petrobras postergou, a BR e a Petrobras postergaram indenizações e etc., com aquela frieza empresarial. O problema é que o Flamengo não é uma empresa. O Flamengo é um clube de futebol, é alvo da paixão de milhões de brasileiros. Então, assim, a diretoria do Flamengo permitiu que a imagem do clube fosse atrelada a uma tragédia e a uma profunda, revoltante insensibilidade no tratamento dessa tragédia. A apuração de culpa desse episódio, eu acredito, sim, que diretores e que o clube tem culpa no episódio, na medida em que não se cuidou direito. Se cuida, qualquer clube cuida muito melhor do seu craque, do craque que joga no profissional, que normalmente é milionário e tudo mais, do que do menino que eventualmente possa virar jogador e sei lá que jogador, que sucesso que terá numa carreira tão difícil. Então, assim, evidentemente que o Flamengo cuida melhor do seu time profissional do que dos meninos da divisão de base, e isso já está errado, porque as famílias entregam esses meninos aos clubes na busca de um sonho para resolver os seus problemas. 98% dos jogadores de futebol vêm das camadas mais pobres, mais desfavorecidas, mais vulneráveis da população. E o Flamengo não teve, e nenhum clube tem, mas o caso aconteceu no Flamengo, a sensibilidade de cuidar desses meninos. Eles estavam dormindo em containers e foram queimados vivos pela falta de cuidado, pela negligência, enfim, aí esse tipo de definição eu deixo para as pessoas que estão aqui com a gente no debate muito mais aparelhadas do que eu para isso. A minha perspectiva é a da comunicação, a da insensibilidade que a diretoria do Flamengo trata esse caso até hoje. No mesmo ano em que aconteceu a tragédia,
O Flamengo foi campeão continental, campeão brasileiro e campeão continental. E os meninos foram invisibilizados nas festas dessas conquistas. Não houve um cuidado de acolher as famílias que foram atravessadas por essa tragédia, que é a tragédia mais definitiva de todas. Não pode haver tragédia maior do que enterrar um filho. Então, o Flamengo não cuidou disso. Inclusive, para terminar, já que eu já estou me alongando e peço desculpas, inclusive, um ano atrás, o incêndio foi há 2 anos atrás, um ano atrás, a diretoria do Flamengo teve a cara de pau, teve o descaramento, eu não consigo ser menos contundente do que isso, de impedir a entrada das famílias das vítimas do Ninho do Urubu, para acenderem uma vela em memória dos seus filhos. E o Flamengo impediu a entrada dessas pessoas, barrou as pessoas na portaria, um ano atrás. Isso, meus amigos, isso não tem nome, isso que o Flamengo faz. Então, vem daí a minha indignação. Eu peço desculpas até por ser menos técnico do que as pessoas que estão aqui presentes, mas é que, na perspectiva da comunicação, o Flamengo a diretoria atual do Flamengo é indesculpável. Bom, ainda nessa linha da comunicação, acho que tem alguém com... Ok, acho que já melhorou. Pode. Nessa linha da comunicação... Quantas famílias fizeram acordo, só para saber? São 8 famílias e meia, doutor Ciro. 8 famílias e meia, Essa meia que eu não entendo, mas tudo bem. Porque o pai fechou acordo e a mãe não. A mãe, eles são separados, o pai aceitou o acordo e a mãe não. Então, é por isso que a conta é 8 famílias e meia. Deixa eu fazer a pergunta para o doutor Antero. Ainda na linha da comunicação, Antero, o Aidano frisou bem a falha, né, da comunicação do Flamengo, a atitude do seu presidente Rodolfo Landim, né, enfim... Marcos, desculpa, para mim não é falha, é dolo. Dolo. É intencional. Intencional. Então, repetindo, a posição do Aidano, né, de apontar, né, uma posição de dolo da diretoria do Flamengo, principalmente na pessoa do seu presidente Rodolfo Landim, mas e o papel da imprensa, Antero? Você, acompanhando esse caso até aqui, e como se costuma dizer hoje, e nós da imprensa, né? Qual é o nosso papel nessa situação? Bom, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu assino embaixo tudo que o Aidano disse. Eu sou meio suspeito para assinar as coisas do Aidano, porque não é de hoje que eu assino as coisas do Aidano, e até porque nós temos uma amizade gigantesca. E o Ciro também, meu fraternal companheiro Ciro. Eu acho que é notório, e você sabe disso, é notória a minha posição de completa antipatia pela imprensa esportiva brasileira, com raras e honrosas exceções. O que a gente assiste, inclusive na televisão, é de estarrecer. Esse festival de linhas de passo, tem um ou outro programa, o Aidano participa, que aquele André Rissec faz, aquele magrinho pequenininho do Sport TV, que eu sempre esqueço o nome dele, que tem coluna no Globo, que eu acho ótimo. Mas nós temos coisas horríveis. E a cobertura desse negócio do Flamengo, a meu ver, é muito ruim, como sempre, com raras e honrosas exceções. Mas eu queria dar um pitaco no que o Aidano disse em relação à diretoria do Flamengo, que é poupada por essa mesma imprensa, né? Esse Landim, que é de viés absolutamente fascista, na minha opinião, é notório, né? As suas ligações com o bolsonarismo, e eu não fico nem na discussão dos valores devidos de indenização. Porque eu, inclusive, talvez, e o Ciro pode confirmar isso, é provável que o Flamengo esteja oferecendo valores absolutamente razoáveis. Que boa parte desses valores, Aidano e o doutor Pedro e a doutora Daniele, sejam até superiores aos que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atualmente defere para indenizações desse tipo. Eu tenho até alguns, eu falei isso para o Marcos, eu tenho alguns demonstrativos disso, e não acho que, pecuniariamente, as tentativas do Flamengo de acordo sejam tão horrorosas
O problema é que, como disse o Aida, não é a forma como isso foi gerida, né? E, na verdade, ainda que o Ciro tenha feito uma exceção para o Vasco, que eu não sei, há coisa de 2 anos, um menino morreu no centro de treinamento do Vasco, lá em Xerém, se não me engano. Estão lembrados disso? Na verdade, essas divisões de base no futebol brasileiro são tratadas pela escumalha. Eles botam lá o ex-jogadorzinho, ou não sei quem, o fulaninho, e tratam muito mal essas divisões de base. O Vasco é um pouquinho melhor, porque conseguia botar os caras para estudar lá dentro de São Januário. Mas é um vício estrutural do futebol brasileiro, por falta de fiscalização, fundamentalmente, porque não se, como diz o Ciro, não se fiscaliza, porque apesar dos 30 anos da Lei da Infância e da Juventude, isso no Brasil, aqui quando se pensa em infância e juventude, se pensa para absurdamente querer aumentar a pena, querer diminuir a menoridade e fazer coisas desse jeito. Você coloca a questão da imprensa. Eu vejo um despreparo muito grande da imprensa esportiva de cobrir esse tipo de episódio. Esse tipo de episódio ou você joga para os caras que têm preparo intelectual e fazem geral de abacuato, ou não sai nada. Porque o sujeito está ali habituado a elogiar o jogador, a saber se para fazer a pergunta, o que você sentiu na hora de bater o pênalti, o Gabigol? Deve ter sentido frio na espinha, fome, vontade de comer um cachorro quente. Torço para que alguém diga isso qualquer dia. Eu senti vontade de comer um cachorro quente, em vez de bater o pênalti, estava de saco cheio, eu queria bater o pênalti. Então, eu acho difícil, quer dizer, eu acho que nós temos uma imprensa, e todos podem discordar à vontade, que beira a mediocridade quanto a coberturas desse tipo. Ok. Obrigado, Antero. Deixa eu voltar para... Aliás, deixa eu saber se alguém tem alguma pergunta para a doutora Daniele, porque o objetivo também é que vocês possam conversar entre vocês. Eu não sei se o Aida não tem pergunta, eu não sei se o doutor Ciro tem alguma pergunta, ou se o próprio Antero. Se não tiver, eu tenho uma pergunta para a doutora Daniele, que é a seguinte, doutora. No início... também depois. Eu também. Faz a sua primeiro, ela responde, depois eu faço. Então tá. Então eu faço a primeira, depois o Aidano e, por último, o Antero, para a gente rodar aqui. No início da nossa conversa, da doutora Daniele, a senhora disse que tinha o Ministério Público do Trabalho, desde o início, vinha fazendo um levantamento das condições, né, nesse centro de treinamento. A senhora pode nos trazer algum detalhe dessas condições, em que condições vocês acharam esses atletas, enfim, dá um panorama aí desse cenário, por favor. Marcos, antes de responder a tua pergunta, só para não deixar passar, eu gostaria de fazer duas ponderações. A primeira delas é em relação à fala do Dr. Ciro Darlan, no sentido de que falhamos todos, de fato, né? Quando acontecem graves violações aos direitos de crianças e adolescentes, é inegável que falhamos enquanto Estado, família e sociedade, porque a Constituição é muito clara em dizer que é dever de todos nós assegurar as crianças e adolescentes com absoluta prioridade, né, a proteção integral da qual eles são destinatários. Mas, nesse caso específico, é importante ressaltar também que o Ministério Público do Estado e o Ministério Público do Trabalho estavam atentos às questões de alojamento desde 2012, 2013, lá no Ninho do Urubu, apresentou para o Flamengo uma série de ponderações a respeito do que estava errado nos alojamentos, naquele alojamento chamado Casa Velha, onde a base ficava anteriormente. O Flamengo não atendeu a essas recomendações, a questão foi objeto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado para a regularização dos alojamentos, sem apreciação de liminar até o momento do incêndio, uma ação civil pública proposta, salvo engano, em 2015. O alojamento em containers, que foi a solução encontrada pelo Flamengo para suprir, digamos assim, essas recomendações de adequação dos alojamentos, não foi comunicado aos ministérios públicos e foi uma solução temporária adotada pelo Flamengo, enquanto não ficavam prontos os novos alojamentos do profissional, indo a base para os alojamentos anteriormente ocupados por eles. Então, assim, nesse caso específico, o Ministério Público estava atento a isso, só não sabia que a solução adotada pelo Flamengo foi alojar meninos em containers que não tinham a menor condição de segurança para esses garotos. A outra questão é a que a Aida não falou, e eu quero reforçar o que ele disse, porque
como eu acabei de mencionar, na Constituição Federal, crianças e adolescentes são prioridade. Isso não acontece nos clubes de futebol, muito pelo contrário, a prioridade é sempre o profissional e o que sobra vai para a base. Então, assim, os garotos são encarados muitas vezes como commodities, meras commodities que podem vir a assegurar um rendimento futuro para o clube, e não como sujeitos de direito e destinatários de proteção integral por parte do clube. Né? Até porque existe o falso sentimento de que dentro do clube o adolescente está protegido. E não é o que acontece. A situação do Flamengo evidenciou isso, mas outras tantas violações acontecem no âmbito dos clubes. Um levantamento feito pelo colega de vocês, jornalista Breiler Pires, aponta que a cada ano são denunciados 20 casos de abusos sexuais nos clubes de futebol, sendo que apenas 7% dos casos efetivamente ocorridos são denunciados. Então, inúmeras violações acontecem intramuros sem que chegue ao conhecimento das autoridades. Então, essa é a questão. Em relação à tua ponderação, à tua pergunta, Marcos, melhor dizendo, eu estive em todos os clubes grandes de futebol aqui do Rio de Janeiro, antes do incêndio do Flamengo, e na maioria deles as condições de alojamento eram muito ruins. O Dr. Ciro trouxe um relato do Vasco da Gama na primeira década deste século, e isso não permaneceu na segunda década do século. Em meados de 2013, estive no Vasco da Gama, junto com a colega do Ministério Público do Estado, e as condições de alojamento eram muito ruins, muito precárias, não tinha nem cama para todos os adolescentes da base. Alguns deles dormiam embaixo da arquibancada num colchão, um ambiente totalmente inóspito e insalubre. Então, depois que entramos com a ação em face do Vasco da Gama, a questão evoluiu, melhorou, e é inegável que depois, pós-incêndio no Ninho do Urubu, as condições da base, de uma maneira geral, melhoraram. Melhoraram por quê? Em parte por uma conscientização dos clubes de que era importante oferecer melhores condições, um tratamento melhor para os seus atletas em formação, e muito por conta do poder público que passou a fiscalizar de forma mais presente, mais incisiva. Então, estive nos clubes depois do incêndio do Flamengo e é visível a diferença. Contudo, ainda temos um longo caminho pela frente para garantir tratamento realmente digno a esses adolescentes. Porque, e dou um exemplo aqui, que eu também não mencionei antes, é o direito à educação, que está na Constituição, que todo mundo reafirma o tempo todo, né, que é um direito dos adolescentes, e no futebol esse direito não é respeitado. Por quê? Competições esportivas em dias letivos de aula, não como exceção, como regra. Os campeonatos da base acontecem em dias de semana, no horário escolar. Então, você está negando aos adolescentes o direito à educação, quando você faz um calendário desse sem qualquer objeção por parte dos clubes. Outra questão, convivência familiar, que é negada aos atletas alojados nos clubes. É um direito previsto na Constituição, mas que na prática não acontece. Eles têm rompido esse vínculo familiar há muito tempo e conseguem, quando muito, visitar suas famílias uma vez por ano só. Nós estamos brigando junto aos clubes para que essa convivência familiar seja estimulada e custeada pelos clubes, porque no profissional a gente vê que os atletas que têm carreiras mais promissoras e mais longevas e mais bem-sucedidas têm uma estrutura familiar muito presente, muito forte. Então, é importante a manutenção desse vínculo, e não é o que acontece na realidade. Então, melhoramos, mas temos muito ainda para avançar. Ok. Aidano, eu queria pedir a você para dirigir a pergunta para o doutor Pedro, para que ele possa também participar dessa nossa conversa. Aidano, está com você. Doutor Pedro, na verdade, é uma pergunta de quem enfim, conhece o mundo da justiça, o mundo judiciário. A impressão que eu tenho como jornalista é que esse tipo de processo que busca indenizações, busca reparações, dos mais variados aspectos, assim, a gente tem um exemplo das indenizações em relação ao acidente de Mariana, em Minas Gerais, que ainda corre na justiça e tudo mais. A impressão que a gente tem como jornalista é que demora demais. Tudo isso, às vezes, demora o tempo de uma geração, às vezes, para se consumar, né? Para transitar julgado, etc. Existe uma maneira de acelerar esse processo ou, caso haja um litígio,
as famílias, tanto nesse caso como em outros casos com a indenização, estão condenadas a esperar esse tempo todo, porque a justiça brasileira é assim mesmo? Muito obrigado pela pergunta e também pela sua colocação inicial, porque eu vou tentar, enfim, associar uma coisa com a outra, né? Como já foi falado aqui na abertura, nós tentamos justamente fazer uma Câmara de Conciliação, né? O modelo que inspirou a gente foi uma experiência bem-sucedida no programa de indenização da Air France, do avião lá, que tinha acontecido cerca de 10 anos antes, e que o Ministério Público, junto com vários órgãos, conseguiu montar um programa de indenização para as vítimas lá daquele acidente, que pudessem receber recursos equivalentes ao pagamento de uma indenização conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem que fosse necessário ingressar com a ação e aguardar esse longo período. Nós fizemos essa proposta para o clube, não espontaneamente. Na verdade, o clube nos procurou, entrou em contato com o Procurador-Geral de Justiça, dizendo que tinha intenção de pagar uma indenização voluntariamente, justamente para evitar isso e para resolver a questão de uma maneira célere, sem que as famílias precisassem entrar na justiça diante de todo o trauma, de toda a gravidade da situação. Nós recebemos esse contato, né, logo no dia seguinte ao incêndio, e foi marcada uma reunião na segunda-feira, né, então, dia 11 de fevereiro, na qual estava presente também a doutora Daniele Kremer, os representantes da Defensoria, e nós, logo no dia seguinte, no dia 12, já fizemos uma primeira reunião interna e já entramos em contato com o clube para montar uma Câmara de Conciliação nesses moldes. Os princípios eram os mesmos princípios adotados nas melhores experiências internacionais para lidar com esse tipo de acidente coletivo. Ou seja, haveria garantia de pagamento proporcional para cada uma das famílias, haveria garantia de que não haveria desequilíbrio de informação, desequilíbrio de poder na negociação, que a presença das autoridades públicas ia assegurar uma comunicação livre. Haveria também foi feita uma proposta para o clube, para os representantes do clube, que eles fariam um pedido de desculpas aos familiares da vítima, publicado no jornal de grande circulação, logo que a gente definisse esse acordo, né, justamente para quebrar com essa situação de frieza, com essa situação de insensibilidade que você colocou. E os valores seriam valores razoáveis, valores de acordo com o que existe no direito brasileiro, né? Então, não seriam valores muito diferentes, para aproveitar também o que o jornalista Antero falou, valores muito diferentes do que o clube acabou pagando às últimas vítimas com que fechou o acordo. Tá? E, naquele momento, o que tivemos do clube foi uma resposta de que não iriam fazer esse programa. Nós tivemos essa resposta ainda em fevereiro, salvo engano, dia 19 de fevereiro, e que o clube preferiria, então, fazer indenizações individuais com cada uma das famílias das vítimas, que é uma situação que não é adequada. Por quê? Porque o clube pode fazer a barganha para baixo, ter o controle da informação, pode pegar vítimas em situação fragilizada, pode pagar valores inferiores aos valores justos, né? E a gente, enfim, não tem acesso aos detalhes dos valores que foram pagos, mas pela experiência que a gente tem com esse tipo de situação, os valores, a princípio, foram pagos de forma diferenciada e de forma individualizada para as vítimas, o que seria algo longe do ideal, né? O ideal teria sido feito esse programa com valores estruturados, valores isonômicos, valores nos mesmos moldes, tal como a gente tinha proposto, né? Então, nós apresentamos imediatamente para o clube, assim que o clube nos procurou, essa proposta. Foi algo que fizemos, o Ministério Público, no caso da Air France, foi algo que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro também já fez em vários casos. Então, nós tínhamos a expertise, e o clube simplesmente se recusou e preferiu fazer negociações individuais em circunstâncias que consideramos longe das ideais.
e os valores propostos no início eram valores muito baixos, eram valores muito longe da jurisprudência dos tribunais superiores, da jurisprudência da STJ, o que também fez com que a gente se recusasse. O clube usou um paradigma que não era adequado para essa situação, que era um caso de uma morte de uma criança numa escolinha de futebol que saiu de perto dos instrutores e acabou morrendo afogado na piscina e que não tinha características semelhantes a essa, né? E o clube pretendeu usar esse argumento como um argumento para justificar os valores que apresentou. E nós vimos que era absolutamente inadequado. Os paradigmas para esse caso são outros, estão na ação que foi proposta, né? E respondendo ainda a sua pergunta com relação à questão da celeridade, né? Um dos gatilhos para dar celeridade e agilidade nesse caso é uma liminar. E nós conseguimos uma liminar que obrigou o pagamento de uma pensão mensal de R$10 mil para essas famílias, e isso também teve um impacto no sentido de alterar também os padrões da negociação dessas famílias com o clube, né? Então, isso também teve um impacto positivo, né? A gente sabe, por conta da experiência, que as partes elas negociam à sombra do que decide o judiciário, à sombra do que o judiciário pode decidir. Então, a partir do momento em que o judiciário definiu uma indenização de R$10 mil mensais, valores superiores ao que o Flamengo tinha se proposto a pagar, que eram R$5 mil mensais, isso muda certamente o patamar das negociações, e não por acaso houve 3 acordos com famílias no primeiro ano e antes dessa decisão, e no segundo ano houve mais 5 acordos com 5 famílias, né? Então, a liminar, ela permite um ganho de celeridade e um ganho de eficiência, né? Essa liminar, infelizmente, ela foi derrubada no final do ano passado, mas já foi interposto recurso pelo Ministério Público, pela Defensoria e, inclusive, pelo próprio Flamengo, né? O que é uma situação até que, enfim, demonstra como essa decisão não tem clareza, né? É uma decisão que tem certas coisas incompreensíveis, que o próprio clube, que foi ganhador aí do seu recurso, também interpôs os embargos de declaração para que a decisão tenha os seus efeitos esclarecidos. Então, a nossa estratégia para acelerar a questão e para fazer de uma maneira que fosse mais adequada, até diante do sofrimento das famílias das vítimas, foi tentar uma Câmara de Conciliação. A partir do momento em que o clube se recusou e saiu da mesa e teve uma atitude de que iria, enfim, procurar negociar individualmente em situação de assimetria de poder e informação que pudesse levar os valores para baixo, para valor inferior ao que nós considerávamos adequados, os órgãos, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública ingressaram com suas ações e buscaram a liminar, que seria uma alternativa para acelerar o pagamento dessas indenizações. Bom, só para lembrar aqui aos internautas, né, que nós estamos aqui no AB Esporte hoje fazendo essa homenagem, né, às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, lembrando desses 10 meninos, desses 10 garotos, né, que morreram nesse trágico incêndio, e estamos aqui com a doutora Daniele Kramer, do Ministério Público do Trabalho, doutor Pedro Rubim Borges Forte, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e os colegas Aidan André Mota, Antero Luiz e o nosso conselheiro, ex-juiz da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, Ciro Darlan. Doutor Ciro, e não posso esquecer de lembrar também que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente-geral e jurídico, Rodrigo Dunst de Abranches, foram convidados para estar conosco hoje, mas não aceitaram o nosso convite. Doutor Ciro, alguma consideração antes de passar para o Antero, que eu sei que o Antero tem uma pergunta, mas eu queria ouvir doutor Ciro, se o doutor Ciro tem alguma consideração. Eu queria um esclarecimento com o doutor Pedro, doutora Daniele, a despeito de ter havido já esse acordo entre 8 famílias e meia, o Ministério Público continua
desiderato de uma ação que considere mais justa, ou, uma vez homologado esses acordos, o Ministério Público se fixará apenas naquelas famílias que ainda não fizeram acordo? No que diz respeito à ação do Ministério Público do Trabalho, ela permanece, continua tramitando, e é importante que se diga que ela ainda é uma ação cautelar, que buscava desculpa, o bloqueio de créditos do Flamengo ou a penhora de bens destinados a fazer frente ao pagamento de todas as indenizações. E quando se fala em indenização, a gente não está se referindo apenas às famílias dos 10 atletas falecidos, mas também aqueles que sobreviveram com danos físicos, aqueles que sobreviveram com danos morais, que são todos os que estavam ali presentes, e os empregados do clube, que também sofreram danos em decorrência desse incêndio, danos de natureza moral e alguns danos de natureza física. É importante falar a esse respeito, doutor Ciro, que, ao contrário do que aconteceu em Brumadinho, né, mencionado pelo Aidano, nesse caso, o Flamengo, me parece que em ambas as ações não teve um centavo bloqueado, o que, caso acontecesse, facilitaria as negociações. No caso de Brumadinho, 48 horas depois do rompimento da barragem, 5 bilhões da Vale estavam bloqueados. Certamente que esse bloqueio é mais um gatilho, como mencionado pelo doutor Pedro, para agilizar o processo. Ainda que ele seja judicializado, o fato do clube ter dinheiro bloqueado ou ter bens penhorados facilitaria essa tramitação e a boa vontade do clube em fazer acordo. E também lembrando que existe também o dano moral ainda coletivo a ser pago. Então, as ações prosseguem, no ponto de vista trabalhista, com essa finalidade, com esse propósito, independente da realização de acordos individuais pelas famílias. Doutor Pedro, para responder a pergunta do doutor Ciro Darlan. Doutor Ciro, muito obrigado pela pergunta, que permite esclarecer alguns pontos com relação a essa ação. Um dos pontos que o Flamengo utilizou na sua negociação era de que ele iria pagar valores equivalentes para todas essas famílias, né? E, pela experiência, como disse para o senhor, a partir do momento em que houve aquela liminar determinando uma mudança do patamar nas indenizações e 5 famílias fecharam novos acordos, nós temos, pela nossa experiência, indícios indicativos fortes, firmes, de que esses 5 acordos foram em padrões e patamares diferentes do que os 3 primeiros acordos fechados ainda no ano de 2019. E quando nós ajuizamos a nossa ação principal, que a nossa ação principal já foi ajuizada no dia 14 de fevereiro de 2020, apesar de ainda não terem sido fechados esses novos acordos no patamar diferente a partir daquela liminar, nós fizemos um pedido de que, como o clube fez uma garantia de que iria pagar o mesmo valor para todas as famílias, se houvesse feito um pagamento de um valor superior para qualquer dessas famílias, que o clube devesse pagar essa diferença. E nós consideramos que esse é um pedido que permanece, é um pedido que é relevante, porque o clube fez uma declaração de que assumia um compromisso de pagar valores equivalentes para todas as famílias. E nós gostaríamos que o Judiciário Fluminense revisse a decisão, né, que considerou que não tinha o Ministério Público legitimidade para perseguir os interesses individuais homogêneos, que nós consideramos que é relevante para essas famílias que elas tenham o direito a indenizações proporcionais equivalentes, como o clube disse que iria pagar, né? Então, nós consideramos que é importante que a ação prossiga, também com relação aos valores pagos para todas as famílias, para que o clube cumpra com a garantia pública que fez de que pagaria valores equivalentes para todas essas famílias. Esse é um ponto importante que está na ação, mas que parece que não tinha sido ainda detalhado ou exposto dessa maneira como eu estou apresentando para o senhor, e eu agradeço a pergunta do senhor, porque me permite fazer esse esclarecimento. Um outro ponto importante, que já foi falado pela doutora Daniele Kramer,
é que nossa ação também contempla um pedido de indenização por danos morais coletivos. E esse pedido de indenização por danos morais coletivos não foi afetado pelo recurso do Clube de Regatas do Flamengo junto à Câmara Civil. Então, a ação certamente prosseguirá com relação a esse pedido de danos morais coletivos, porque não existe nenhuma dúvida que Ministério Público e Defensoria Pública têm legitimidade para a defesa dessa condenação por danos morais coletivos e o pagamento de uma indenização com relação a isso. Existem ainda alguns outros aspectos, doutor Ciro, que estão contemplados nessa ação, que eu gostaria de falar. Um é que nós tivemos conhecimento, ainda no ano de 2019, das circunstâncias em que os acordos foram fechados com as 13 vítimas sobreviventes que não sofreram lesões, né? Os jovens atletas que saíram do alojamento sem que sofrer qualquer lesão. Durante o período em que estava sendo feita a negociação desses acordos, entraram em contato com o Ministério Público para informar que esses jovens estavam num hotel na Barra da Tijuca e que tinham sido entregues os documentos para eles assinarem e eles tinham que assinar. Então, na verdade, eles não tiveram oportunidade de negociar cláusulas, oportunidade de, enfim, fazer valer os seus direitos, eles simplesmente tinham que assinar e concordar com aquilo, né? Então, nós fizemos um pedido para que sejam avaliadas as circunstâncias em que foram fechados esses acordos, para que, se algum desses jovens considerar que, enfim, houve alguma lesão à sua autonomia de vontade, para que esse acordo possa eventualmente ser anulado. Então, a nossa ação é uma ação extremamente ampla, ela abrange direitos individuais homogêneos, como são as indenizações para cada um dos lesados e das familiares de sobreviventes, ela abrange direitos difusos, como são os danos morais coletivos, e ela abrange direitos que são coletivos, que é relativo às cláusulas indenizatórias aí, as cláusulas contratuais dessas indenizações dos atletas sobreviventes e que não sofreram lesões, né? Então, a ação ela tem interesse ainda no prosseguimento. O Ministério Público e Defensoria recorreram, estão preparando, eventualmente, recursos constitucionais, se for o caso, né? Não é o GAEDEST que cuida disso, é a Assessoria de Recursos Constitucionais do Ministério Público, mas já opôs os embargos de declaração, ressaltando a relevância social dessa ação e esperando que, eventualmente, a Câmara reconsidere essa decisão de que o Ministério Público não teria legitimidade para ajuizar essa ação e para defender esses interesses individuais homogêneos. Muito obrigado, mais uma vez, pela pergunta. Antero, vamos para... O doutor Pedro falou duas vezes, ou algumas vezes, no papel da Defensoria Pública. Confunde-se o papel de uma instituição ou outra, só para esclarecer ao público, e voltando a felicitar tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério Público do Tribunal do Rio de Janeiro por essa atuação verdadeiramente coerente com os princípios de ambas as instituições. Meus parabéns pela atuação dos profissionais em defesa da vida e da coletividade dessas crianças, desses trabalhadores atletas. Antero, só queria o papel da Defensoria Pública. Eu queria fazer duas perguntas primeiro ao doutor Pedro. Só um minutinho, Antero. É que o doutor Ciro perguntou para que a doutora Daniele falasse um pouquinho do papel da Defensoria Pública, para ela esclarecer também aqui para o público, né? Como é que a Defensoria está trabalhando em conjunto com... Pode explicar, doutora Daniele, por favor. Eu acho que quem responde melhor a essa pergunta é o doutor Pedro, tá. Tendo em vista que o Ministério Público do Estado é que atua em litisconsórcio com a Defensoria, no caso. Então, tá ótimo. Pode esclarecer, doutor Pedro, por favor. Claro. O Ministério Público atuou junto com a Defensoria Pública nesse caso, né? O Ministério Público tem um papel constitucional de defensor da sociedade, né? De defesa dos interesses socialmente relevantes. A Defensoria Pública, tradicionalmente, tinha um papel de defesa dos interesses dos hipossuficientes, dos vulneráveis. Mas esse papel também é desempenhado através das ações coletivas, como é esse caso, né? Então, a Defensoria Pública ela tem também uma legitimação para propor ações civis públicas
e atuamos juntos, nesse caso, ajuizamos essa ação juntos, redigimos essa ação juntos e estamos, enfim, desde então, em contato. Como também permanecemos em contato com o Ministério Público do Trabalho, com a doutora Daniele Kramer e a Força Tarefa, trocando informações, sabendo do andamento da ação deles, e temos, enfim, atuado de uma maneira harmônica e conjunta entre as instituições, cada uma na sua esfera de atuação. Mas a legitimação da Defensoria Pública é também como autora de um processo coletivo, né? Ela é autora coletiva tanto quanto o Ministério Público. Ok, fiquei devendo, então, a participação do Antero. É com você, Antero. Está fechado o teu microfone, Antero. Eu tinha esquecido de ligar o som. Doutor Pedro, eu quando coloquei aqui que as indenizações que o Flamengo oferecia provavelmente eram superiores ao Tribunal de Justiça, naquele valor cheio. Não sei detalhar quanto ao eventual pensionamento. Então, eu lhe pergunto se há uma discrepância muito grande entre o que o Flamengo oferece e o que vocês acham razoável, e que até o próprio tribunal costuma deferir. E, da mesma forma, eu gostaria de saber se os denunciados estão denunciados criminalmente por homicídio doloso ou, eventualmente, por dolo eventual. O que, não, na minha modesta opinião, não seria nenhum descalabro. Seria uma interpretação um pouco mais larga, etc. e tal, mas quem bota pessoas em container, desculpe, assume o risco de produzir esse resultado. Não estou querendo defender isso. Estou fazendo uma pergunta absolutamente jornalística. Vamos lá. Com relação à questão dos valores pagos pelas indenizações pelo clube, né? Nós tivemos contato com o clube e discutindo valores das indenizações em fevereiro de 2019 e eram parâmetros, como disse, do Superior Tribunal de Justiça. Nós não temos informação sobre os valores fechados pelo clube com relação às famílias individualmente, porque existe uma cláusula de confidencialidade. Uma das medidas que defendemos nessa ação em tramitação na primeira vara civil da Barra da Tijuca era de que o clube, com a confidencialidade, com a preservação da confidencialidade, informasse para o juízo os valores de cada um dos acordos que foi celebrado, justamente para que pudéssemos avaliar se foi feita a manutenção de um padrão isonômico e para avaliar essa questão. Mas estamos aguardando o julgamento desse recurso do agravo pela Câmara Civil e, eventualmente, se for o caso, se tiver o Ministério Público, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, nós não sabemos ainda, de fato, quais foram os valores que foram celebrados pelo clube nesses últimos 5 acordos, que foram os acordos celebrados no ano de 2020. Então, eu não tenho informação para te dizer com relação à discrepância entre os valores da ação que o Ministério Público colocou e os valores em que o clube fechou o acordo. O que eu posso informar para o senhor é que, em fevereiro de 2019, os valores em que o clube propôs eram valores muito discrepantes do que considerávamos minimamente razoáveis. E o clube saiu da mesa de negociação e logo fechou um acordo ainda em março e fechou um outro acordo ainda em abril. E aí foi fechar um outro acordo em outubro, né? E a liminar da nossa ação foi deferida em dezembro. Então, pela experiência que temos, esses 3 acordos não tiveram o efeito gravitacional dessa medida liminar. Então, teriam sido ainda nos padrões inferiores ao que consideramos razoáveis. Com relação aos outros 5 acordos, eu não tenho os valores precisos para poder responder a pergunta. Ok. Doutor Pedro, deixa eu falar, doutor Pedro. Só um minutinho, Antero. Só um minutinho. Nós já estamos no finalzinho do programa, já temos aí 1 hora de programa,
A gente talvez com certeza a gente vai voltar nesse assunto. Eu queria pedir que nas despedidas vocês concluíssem, né, a fala, mas que não se alongasse muito, porque realmente nós já estamos já nos instantes finais. Queria começar com você, Aidano, porque a gente percebe que o desejo da torcida do Flamengo era que o Flamengo tivesse, a sua diretoria tivesse uma atitude, um comportamento exemplar, né, diante desse trágico acidente. E isso não está acontecendo para desespero da torcida. A gente sabe que a torcida hoje fez homenagem aos meninos, mas a torcida sofre muito também com essa situação e com a forma, né, como a diretoria do Flamengo lida com esse assunto. Aidano, muito obrigado por ter conversado conosco aqui no ABI Esporte. Muito obrigado, meu amigo Marcos, meu amigo querido Antero, meu mestre, o torcedor da Alain, doutor Pedro, doutora Daniele, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Eu queria começar dizendo que a folha de pagamento do profissional do Flamengo hoje gira em torno de 20 milhões de reais por mês. Se uma tragédia como essa acontece, por exemplo, com o Botafogo, hoje matematicamente rebaixado para a Série B do campeonato, você vai ter a questão da falta de recursos, da dificuldade para eventualmente indenizar, para eventualmente reparar um pouquinho que seja uma tragédia dessas. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo vive a fase mais próspera de toda a sua história, iniciada em 1895. Então, é intencional, de caso pensado, como se diz na linguagem popular, a atitude do Flamengo de endurecer com as famílias das vítimas. Eu queria, para terminar, dizer que o que me envergonha verdadeiramente, e num dado pessoal que não interessa para ninguém, mas que eu gosto de contar, eu tenho várias camisas do Flamengo em casa e são todas exiladas num fundo de uma gaveta, porque eu não uso mais camisa do Flamengo enquanto essa diretoria estiver à frente do clube. Eu hoje tenho vergonha de ser Flamengo por conta dessa questão. E eu queria terminar lembrando que essa diretoria não se permitiu sequer realizar um jogo em homenagem a esses meninos, muitos, inclusive, torcedores do Flamengo, além de jogarem lá, né, torcedores do Flamengo, como, por exemplo, fez a Chapecoense no outro acidente. Eu até não sou absolutamente benevolente com a Chapecoense, que também dificultou muito o pagamento de indenizações em relação ao acidente, da qual ela até foi vítima, né, muito mais do que por conta de uma questão de uma escolha errada de companhia de aviação, mas que tem outros desdobramentos. O Flamengo sequer se permitiu realizar uma partida no Maracanã para celebrar a memória desses meninos. Quem lembra desses meninos é a torcida. Uma parte da torcida, pelo menos, lembra dos garotos. O clube, como instituição, prefere esconder e invisibilizar tanto quanto possível essas vítimas e as famílias que vão viver eternamente com essa dor irreparável. Enfim, só para concluir esse pensamento, celebrar esse debate tão enriquecedor, tão interessante, endossar o protesto do Antero em relação à duração do programa, devia ser maior. Eu participo de debate de esporte muito mais chato do que esse e é maior. Por isso que eu acho que um debate tão enriquecedor como esse devia ser maior. E agradecer a todos, desejar boa noite e uma boa semana para todo mundo. Que bom, né? Que bom que talvez a gente consiga, num breve espaço de tempo, aumentar o tempo do programa. Mas hoje nós temos compromisso, enfim, temos outras pessoas, Andréa Pena, muita gente trabalhando em função da ABI, né? E a gente precisa respeitar esse tempo dos nossos colegas também, mas não vai faltar, Aidano, você é sempre bem-vindo entre nós, você é um companheiraço, um grande incentivador desse programa, e certamente nós vamos ligar mais para você, Aidano, vamos para o ar, e você certamente estará conosco aí. Valeu, Aidano. Queria agradecer a gentileza e a participação também do Dr. Ciro. Aliás, o Dr. Ciro participa do grupo
do WhatsApp do ABI Esporte, que a gente se reúne uma vez por mês para tratar das pautas do programa, e a primeira participação do Dr. Ciro, na primeira reunião de pauta, foi justamente a defesa dos atletas adolescentes em todas as divisões e em todas as modalidades. Ou seja, a ABI não pode esquecer que esse problema existe, e nós estamos aqui para isso, doutor Ciro. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Marcos. O Aidano, fiquei mais ainda seu fã por essa bandeira que você está ostentando, mas veja bem, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, continue vestindo o manto sagrado. Meu Deus, ninguém merece. Ninguém merece. Calma. Essas pessoas passam, mas o Flamengo é eterno. E concluindo as nossas homenagens aqui a esse trabalho maravilhoso que faz o Ministério Público do Trabalho e do Rio de Janeiro, e o nosso sentimento de saudades e de homenagens a essas vítimas do Ninho do Urubu. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ciro. Antero, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do ABI Esporte, você que também está sempre incentivando, orientando. Foi muito bom conversar com você, Antero. Tá bom, obrigado. Eu quero agradecer ao doutor Pedro pelo esclarecimento, à doutora Daniele, ao meu fraternal amigo Ciro Darlan, e fazer um pedido ao meu fraternal amigo, o novo avô na praça, Aidan. O senhor quer fazer o favor de mandar as fotos do seu neto, que a minha filha já lhe caguetou? Então faça a gentileza de mandar. É Martin, né? Martin, isso, como Martin Luther King. Isso. Pois é, eu quero conhecer o Martin, faça-me um favor, tá bom? Vou te mandar. Tá dado o recado. Tá bom. Doutor Pedro, aqui promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, nós gostaríamos de ter mais tempo para poder conversar, mas certamente esse assunto não vai ser esquecido entre nós aqui na ABI, e nós gostaríamos sim de agradecer a sua participação e deixar aqui o convite para que o Ministério Público do Rio de Janeiro volte aqui a conversar conosco sobre esses e outros assuntos importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, doutor Pedro Rubim. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né? É uma honra participar de um evento da Associação Brasileira de Imprensa, essa instituição centenária e tão importante e essencial para o nosso país, em tantos momentos históricos que nós vivemos, né? Ecoando o que a doutora Daniele Kremer falou, né? Eu queria, enfim, lembrar dessa ação civil pública que foi ajuizada também pelos promotores lá da infância em 2015, que também foi muito importante, né? Eu não falei para não repetir, em virtude do nosso tempo limitado, mas eu queria aproveitar o gancho para lembrar que essa ação se iniciou num inquérito civil a partir de uma reportagem, a partir de um trabalho de um jornalista que noticiou que um jovem atleta do Flamengo, no Ninho do Urubu, tinha caído num buraco e tinha sofrido um corte profundo que deu origem a 33 pontos na perna dele e que não havia, enfim, naquele momento, emergência médica à altura para aqueles jovens atletas. E isso foi no dia 20 de março de 2012. Aí fizeram uma investigação que durou 3 anos e ajuizaram a ação, né? Então, enfim, tudo também surgiu a partir de um trabalho jornalístico, uma reportagem que foi publicada no Extra em março de 2012. Então, o papel da imprensa é fundamental, né? O senhor Antero também mencionou aí um caso envolvendo um jovem atleta do Vasco, na verdade foi o falecimento no CT do Vasco em Itaguaí, também no ano de 2012, do jovem atleta Wendel. Foi Itaguaí, não foi e que também, enfim, motivou esse trabalho das promotoras da infância e juventude. Então, o trabalho da imprensa foi fundamental no início dessas investigações, foi fundamental após o incêndio, é fundamental hoje, mantendo a memória desse caso e homenageando a memória das vítimas fatais, o sofrimento das famílias e a dor deles. Então, eu queria agradecer ao convite, prestar uma homenagem à Associação Brasileira de Imprensa, aos jornalistas e também deixar os meus sentimentos com a família das vítimas. Muito obrigado. Doutora Daniele Kremer, procuradora do Ministério Público do Trabalho, e suas despedidas. Passados esses 2 anos do trágico incêndio no centro de treinamento do Flamengo, além de muita tristeza pelas 10 vidas perdidas,
remanesce em nós, do Ministério Público do Trabalho, um sentimento muito grande de frustração, por não ter visto ainda a devida condenação dos responsáveis, né, tanto na esfera trabalhista quanto civil ou criminal. Então, o sentimento é de frustração. E entendemos que essa sensação de injustiça impede as famílias virar essa página, essa triste página, e tocar a vida adiante, porque a dor da perda fica para sempre, mas sempre um conforto saber que justiça foi feita. E, nesse caso, essas famílias ainda não têm esse conforto. Nós seguimos na luta, né, enquanto instituição pública legitimada, e queremos mudar esse panorama para realmente essa questão não continuar sendo essa grande vergonha que ainda é. Obrigada, ABI, parabéns a todos vocês e aos jornalistas que não se deixam levar pelo clubismo e mantêm esse assunto sempre em evidência para que esses jovens não sejam esquecidos. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês. Lembrando que o ABI Esporte voltará na próxima segunda-feira, dia 22, numa edição gravada. Estaremos, não digo recesso, mas estaremos numa parada por conta aí do que seria os dias de carnaval, mas não teremos carnaval. Todo mundo em casa, respeitando, fazendo distanciamento, nada de aglomeração, mas nós vamos apresentar uma edição gravada do ABI Esporte, quando estaremos falando sobre esporte, samba e carnaval. Eu agradeço a todos vocês, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, e até a próxima edição do ABI Esporte, sem esquecer de também fazer um agradecimento aos colegas da assessoria de imprensa do Ministério Público do Rio de Janeiro e também da assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho, que compraram, né, essa causa e nos ajudaram muito nos contatos aí com a doutora Daniela e com o doutor Pedro também. Muito obrigado a todos, até a próxima.